E, gente, eu falei da minha avó no último vídeo, acho que tudo iniciou também, né? Minha mãe morreu, né? Igual eu falei pra vocês, eu tive uma gravidez tubária que me levou pra uma UTI, né? Que eu tive hemorragia interna e que eu tive que receber 5 bolsas de sangue. Se não fosse uma cirurgia de emergência e rápido aquele atendimento, talvez eu nem estaria aqui. Aí depois disso eu tive, em 2015, minha mãe morreu, né? Minha mãe foi para uma UTI, gente, a gente teve que ficar visitando ela lá, entubada, não foi uma coisa muito fácil, entendeu? Por isso que eu carrego essa dor, esse trauma, esse medo, e eu sei que a vida, ela é importante, entendeu? Principalmente para os nossos, né? As nossas famílias, as pessoas que eram importantes para minha mãe, né? Que, assim, esse cuidado que minha mãe tinha, esse zelo que minha mãe tinha pelos filhos dela. Então, por mim, né? Pela minha família em geral, e de repente a falta dela. E aí a gente procura um substituto, né? E nem sempre tem. E adivinha, né? Eu sou a irmã mais velha. Então, querendo ou não, por mais que eu queira fugir de um legado, não existe, não tem como fugir, entendeu? E eu tentei fugir por diversas vezes. Minha avó sempre lutou contra a diabetes e tal, né? Contra os probleminhas dela lá, que ela tinha, que ela tem, né? Inclusive, e aquilo sempre me afetou de alguma forma emocionalmente. E aí, quando minha avó falou que eu estava com câncer, aí tive uma tia que morreu, que era filha dela também, né? E, enfim, tanta coisa. Depois a minha prima morreu, entendeu? Então, assim, muita coisa seguida da outra. E aquilo tudo me afetando emocionalmente, entendeu? Eu comecei a ter pânico diariamente, ansiedade, enfim, medo constante, porque eu fiquei pensando, se eu faltar, quem é que vai me substituir, entendeu? Agora eu sou mãe, entendeu? Porque antes eu não tinha medo de morrer, não, entendeu? Aí eu comecei a ter medo de morrer constante, entendeu? E medo de ter problemas de saúde, porque eu sei o quanto que um problema de saúde pode afetar as outras pessoas ao nosso redor. E aí eu comecei a ficar nessa, né? E aí é que surge um pensamento na minha cabeça. Tá, mas se você não morrer, você viver mais 50 anos, o que é que você vai fazer? Entendeu? E esse pensamento começou a brotar dentro da minha cabecinha e eu comecei a realmente, ou enfrento isso, né? Aí comecei a aparecer Pedro andando por cima das águas, entendeu? Morrendo de medo, assim, de afundar, entendeu? Ou se Deus não abrir o mar, a gente anda por cima das águas, né? E foi isso que aconteceu. Comecei a andar por cima das águas, morrendo de medo mesmo. E estou aqui. E eis-me aqui. É sobre isso, gente. Tem que enfrentar. Não tem outra solução, tá?